Olá, pessoal. Estamos aqui com Hudson Rocha. Sejam bem-vindos a mais um Fora do Ar podcast. E hoje nós estamos aqui com o Hudson Rocha, que ele foi militar do Exército, participou aí da missão de paz no Haiti, né? A gente vai conversar aí sobre essa participação, essa passagem aí no Haiti. Também tiveram outras missões, né? Sim. E vamos conversar aí como é que foi a sua trajetória no Exército, o que que você faz hoje, né? Você também é professor de história agora, quer dizer, você está Cursinho. cursando e seguindo para poder ser professor de história e seguir nessa carreira aí, né? Para poder levar conhecimento pessoal da história do Brasil e também do mundo, né? Com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui pelo convite para fazer parte do podcast. Muito bacana poder estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência. É exatamente por isso que eu pensei, quando eu estava fazendo podcast, eu pensei, rapaz, Hudson, já colhe na lista, o Hudson tem histórias ali, coisas que você já me contou, né, em Hum, off. é. E aí eu disse, rapaz, ali são histórias interessantes. A gente sempre tem aquelas histórias que a gente passou, situações, e vamos dizer assim, as pessoas se interessam em saber, por exemplo, como é que foi aquela participação no Haiti e tudo mais, tal. Mas para a gente começar, me diga como é que foi a sua ascensão ao Exército? Como é que você chegou lá? Você sempre quis ser militar? Ou como é que foi isso? Você só foi porque era obrigatório? Como é que é? Não, assim, desde da minha adolescência, eu fazia parte de um grupo pré-militar que tinha aqui no bairro do Filipe Camarão, Sim, e que é o Grupo de Aventureiros Comuns. Então, aí eu já tive um pouco da ideia de como seria. Óbvio que existem coisas que nas Forças Armadas é feito que um grupo militar não vai fazer, mas já foi me norteando. Então, desde adolescente, caramba, é isso que eu quero. Então, eu fui esperando ali, ansioso para completar 18 anos. Uma coisa interessante é que eu, criança, eu já sabia que eu tinha uma baixa estatura. Então, a sim. minha preocupação era se, quando eu batesse 18 anos, se eu atingiria 1,60 m, que é o requisito para poder entrar no exército. Menos que isso não ia rolar. Então, eu tinha essa preocupação, eu lembro disso, que eu era muito preocupado. Caramba, será que eu vou Chegar a um atingir metro e um metro e sessenta. sessenta Quer dizer que para é 1,60 m, um é? 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres? Rapaz, então eu ainda passava nesse negócio É, do dá que, certo, dá certo. no meu caso, eu não queria, né? Eu tava chegando ali a época de, rapaz, eu tenho que fazer algo, eu não posso ficar nesse negócio. Porque cada um tem um É, gosto e com eu não certeza. queria de forma alguma. Meu irmão já tinha ficado, tinha passado um ano. Eu sabia que é aquela coisa, é por gosto. Ele gostou e tudo mais, mas tinha ralado. Você vai contar aí algumas coisas, Sim. algumas dificuldades ou coisas que passou por lá, engraçadas ou difíceis, que hoje são engraçadas, né? Porque já passou o tempo. Mas eu ficava, não quero não, aquela pressão, aquela coisa de alguém. Não sei se é a visão que a gente tem aqui fora. E aí o que que eu fiz? Quando foi na data, eu fui me alistar, né? Fez o alistamento. Quando foi na data de se apresentar, eu esqueci. E esqueci por 2 dias. Do nada eu me lembrei um dia, caramba, é hoje. Aí saí correndo pra lá, 10 horas da manhã, que tinha que estar lá às 6 horas. Geralmente é bem cedo mesmo. 10 horas da manhã eu cheguei lá. Aí não tinha mais nem chance. E ainda bem. É, Quando cheguei lá, por esse lado o aí, cara disse, rapaz, já não queria mesmo, né? rapaz, 2 dias você não tem mais não. Já tô o contingente, né? Sim. Contingente já passou e tudo mais. Você vai só assinar um papel ali, jurar a bandeira ali, e acabou. Você diz, rapaz, eu me levei da forma mais, É, mais fácil. todo mundo souber dessa dica aí, né? Mas também eu tive medo, porque todo mundo dizia, você Sim. vai ser preso, porque não foi. Geralmente o pessoal que tem alguns atrasos, tem pessoas que atrasam até anos. Vai pagar uma multa, aí dá aquele susto. Só que quando chega lá, muitas vezes a multa não chega nem a R$ 5. É, Então não dá. é uma coisa bem, bem tranquila. Uhum. Aí eu tinha realmente esse medo, mas aí quando eu atingi os 18 anos, ali na verdade menos, né, com 17 e 6 meses que você vai se Isso. alistar, na Central do Cidadão primeiro para fazer a documentação para depois se apresentar. Aí eu fui me apresentar no 16, 16 RI, e passei por todo o processo, exame de saúde, aquela coisa lá que todo mundo sabe, de ficar pelado, todo mundo pelado na frente dos outros. Isso, ainda bem que É, essa eu me livrei de tudo. então, você acaba. É vergonhoso, entendeu? É Ah, vergonhoso, mas você mantém. Aí tem algumas provas que você faz, e essas provas é justamente para determinar para qual área do exército você estaria apto a servir.
Porque aqui em Natal, por exemplo, tem batalhão de infantaria, engenharia, artilharia e tem um batalhão de saúde. Só que, óbvio que para ser de batalhão de saúde, você tem que ser da área de saúde. Sim. Mas existem os outros serviços em si que não precisa ser da área de saúde para trabalhar lá. Esse da área de saúde, quando você chega ali no 16 RI, tem Isso aquele é, do é do lado, lado. é aquele hospital Isso. militar, O 16 RI ele fica, vamos supor assim, mais próximo à ABB, mais para sim, lá. Aí tem o 16, o HGUN, que é o hospital, que é sim. esse do meio, e a sétima brigada, que também é de infantaria. Pois é, eu vi isso aí, também tem aquela sétima brigada. O meu sobrinho, ele acabou de uns meses atrás se formar, né? Sim. Já até tem umas fotos nas redes sociais com ele. Ele, vocês começam aí, vai para um acampamento e depois desse acampamento volta, aí é tipo uma formatura, tem uma É, formatura, é né? Como é que chamado é? período básico. Quando você Sim, incorpora, você começa a ter uma rotina da vida militar. Então, e geralmente sempre começa com o internato, que é uma semana, 2 semanas, um mês, sem poder ir para casa. É sim. você ali. Acorda para exército, vai dormir para exército e faz parte. Uhum. Então, aí você vai tendo as instruções, aprendendo sobre militarismo, ordem unida, o que é marchar, apresentar arma, coisas assim. Aí vem os tiros. Aí depois de formar um pouco do básico, você vai para um campo, que é chamado acampamento básico. Aí lá realmente já a coisa já é mais pesada, sabe? Uhum. Mas assim, pesado que eu falo que é de desgaste físico, não por questões de maus tratos. Sim. Na minha concepção, não existem os maus tratos. Por exemplo, a não ser que o cara nunca levou um grito na vida. Aí o cara levar um grito Lá, realmente vai. Não, eu fui maltratado. lá não tem esse É, negócio. não É onde tem como é boquinha, que é? não. Seu filho O filho chora chora e e a a mãe mãe não não vê, vê. né? É, tem isso. Na minha concepção, eu já tinha essa coisa do pré-militar, eu já queria isso. Aham. Então, muito feliz desde quando eu entrei. Sim, aí eu fui e fui selecionado justamente por 16. Eu vibrei, caramba, batalhão de infantaria. Era para onde eu queria mesmo. Uhum. Porque a infantaria é o lar dos audazes, dos mais corajosos, né? Tem Uhum. essa mística em volta. Ah, não, era aqui mesmo que eu queria. E até interessante, durante o processo de seleção, por pouco eu quase não ficava. Uhum. Por exemplo, porque como eu passei aí todos os dias para o batalhão, isso ainda não era certo, que ninguém dali ia ficar. Mas Uhum. eu fui, acho que 2 semanas seguidas. Aí quando foi na última semana, quando foi já, eu fui liberado na quinta-feira, aí na sexta-feira era para voltar para lá, e na sexta-feira, do grupo que restou ainda, muitos Uhum. já tinham sido eliminados. Sim. E isso, a gente era chamado de conscrito ainda, porque não tinha nem raspado a cabeça, nem nada. Então, a gente foi liberado, ó, vocês vão votar amanhã, na sexta-feira, Sim. e aí amanhã vai ser definido realmente Quem quem vai vai ficar? ficar. Eu já tinha sido selecionado para a companhia, segunda companhia, e só ia ficar 40. E aí, na quinta-feira, acho que ainda tinha uns 70, alguma coisa assim. Aí eu já fui preocupado. Só que, quando foi na quinta-feira de noite, eu percebi que eu já não tinha, estava sem dinheiro. Uhum. Estava sem o dinheiro para pegar o ônibus para ir na sexta-feira. Aí, caramba, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ah, eu vou ter que ir a pé. Uhum. Então, quando foi na sexta-feira de manhã, acordei mais cedo ainda. Como você falou, tem que estar lá às 6 horas da manhã, bem cedo. Aham. Então, acordei mais cedo, como eu ia a pé daqui de Cidade Nova lá para o Tirol. Aí eu saí cedo e fui. Porém, mesmo saindo cedo, eu ainda cheguei atrasado. Tanto que, quando você chegava lá, nessa época, o pessoal se reunia tudo lá na frente do batalhão, aí vinha algum militar, reunia para a segunda companhia e Sim. levava o pessoal da companhia. Sim. Quando eu cheguei lá, todo mundo já tinha descido. Aí eu fiquei Você lá só. fora. Pronto, já era. Já era. Hoje vai definir os 40. Eu cheguei atrasado, não vai rolar não. Mas eu vou esperar. Aí depois, acho que quando foi 6h40, alguma coisa assim, aí lá veio o militar. Tu é pra onde? Aí eu sou da segunda companhia. Aí, bora, seu atrasadão. Aí O cara leva já logo foi. um Aí ele, você quer ficar? Eu disse, quero. Ele, desse jeito, desse. chegando atrasado, eu acho que não. Aí eu vi, já era. Acabei, Ah, estraguei tudo. Eu pensando, né? Aí fui levado lá para a companhia. Quando chegou lá, o sargento reunido, aí fui apresentar para o capitão.
sim, aí o sargento já tinha me dado um esporro. Ah, você chegou atrasado. Aí, mas só que, vai, entra aí, senta aí, calado. Aí eu lá sentei com os outros que já estavam sentados. Aí chegou o capitão para receber esse grupamento. Aí ele perguntou, sargento, tá tudo ok? Veio todo mundo? Veio todo mundo, capitão. Só vi um que chegou atrasado. Aí eu baixei Rapaz, assim a o cabeça. atrasado tava ali só. Aí, quem foi? Quem foi? Aí, vai, guerreiro, se acusa aí. Aí eu fui, levantei a mão, eu sentado no chão assim, todo mufinho, um cabelão, eu tinha cabelo um pouco grande na época. Eu Ah, levantei assim a mão. Aí o capitão, chegou atrasado por quê? Aí eu disse, capitão, é porque eu vim a pé. Aí ele parou assim e veio a pé? Eu disse, foi. De onde? Eu disse, de Cidade Nova. Aí ele, como ixi, ele não conhecia, Cidade Nova é longe. aí ele perguntou para o outro militar que era daqui, daqui de Natal, porque geralmente os oficiais são Uhum. de outros lugares. É longe? Aí eu vi quando o soldado fez. Aí, tá certo, ele disse, depois passa na minha sala. Eu, vixe, já era. Vai me dar um Aí, salário adiantado. vá no decorrer da, do dia aí e depois você passa lá na minha sala. Depois, no decorrer, né, fazendo as coisas, chegou o momento de escolher. E Uhum. sabia que era escolhido quando era mandado cortar o cabelo. Então a gente vai Uhum. mandar agora cortar o cabelo. Quem eu apontar para ir, vá. Aí eu aqui na minha, não, assim, já sem esperança. Né? Na verdade, eu estava sem esperança mesmo que ia rolar, Uhum. que eu ia ser mandado embora. Então, de repente, eu aqui, é o sargento, você, aí ele apontou para mim, você. Aí eu fiquei aqui meio sem acreditar a parada dele, você? Aí eu dei um pulo e fui, aí, deu certo. Aí ele, sim, lembro de passar na sala do capitão. Aí nesse dia, quando a gente já recebeu a farda, tal, tudo, para preparar para voltar na segunda-feira, que era a formatura de para Uhum. incorporar, aí eu passei na sala do capitão. Aí eu, com licença, capitão. Aí então, você veio a pé por quê? Aí eu disse, capitão, é porque, como eu já vim todo dia, eu já estava sem dinheiro. Aí eu tive que vir a pé. Aí ele pegou a carteira dele, tirou R$ 20, pegue para você vir na segunda-feira, para você voltar para casa e voltar na segunda-feira. Assim, o nome desse capitão é Capitão Macedo. Eu acho que foi Uhum. uma coisa que foi a chave. Uhum. Sem, não, não estou falando dos R$ 20 em si, mas essa decisão desse capitão, determinar que eu ficasse, acho que foi a chave que mudou a minha vida, de verdade. Mostrou também assim a sua, como é que eu digo? A sua determinação, a sua vontade, né? Sim, Porque ele pensou assim, olha só, eu vou ter um soldado aqui que ele teve vontade de ficar. Ele fez o curso. É igual você contratar um funcionário para sua empresa, né? Uma empresa lá que aquele funcionário ele fez uma coisa dessa. Isso significa que ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, vai dar o gás, vai ser obediente, vai ser, né? Entendeu? Então ele sabe que ele vai ter um soldado ali diferenciado, né? com certeza ele viu isso. Então, e eu fiz, assim, questão de fazer por merecer aquela atitude que ele teve por mim. Aí na segunda-feira incorporei e começou aquela batida, dia e noite e tal. E já na primeira semana, pelo que eu via, eu já estava conseguindo me destacar. Não, não é me vangloriando assim, mas porque muitos, a gente chamava algumas pessoas assim, quando chega muito, é criado com vó. Uhum. Isso é criado com vó. Algumas É. pessoas pareciam criado com vó. Não que isso seja ruim, né? Aham. Mas algumas pessoas aí chamam, essa pessoa é pompom, é muito pompom. Mas às vezes é. É, As avós, olha, faz tudo estraga, que né? quer, Estraga, né? estraga, já, Estraga. isso aí já é de lei. Então, às vezes, o cara é criado com a avó, e a avó dá tudo na É, mão e faz aquela faz coisa. de tudo. Aí o cara não tem costume de lutar pelo Sim. negócio. Então, é mais ou menos essa ideia. Aí tinha muitos caras assim, muitos caras bons mesmo na minha turma, muito cara bom. Mas assim, aí eu consegui me destacar já na primeira semana, fui vendo. Aí os outros sargentos começavam a me dar Uhum. algumas tarefas específicas. Só que era ruim também, porque, por exemplo, quando era hora de descanso, aí, em vez de eu ir descansar igual todo mundo, eu pegava alguma tarefa. Mas eu pensava, não, isso aí vai valer a pena. Aí, tanto que passei meu ano de recruta todo. Na metade do ano de recruta, eu fui selecionado para o curso de cabo. Então, eu Uhum. já tive a oportunidade de fazer o curso de cabo, ainda quando eu era recruta. Uhum. Eu conversando com outros cabos, com soldados já antigos, que era engajado.
Aí eu perguntei, vale a pena eu ir como recruta ou eu espero eu engajar para poder fazer? Aí os caras falaram, não, você já está ralando como recruta mesmo, já faz. Porque Uhum, já faz. Se você fazer o curso de cabo, não é garantia que você iria engajar, entendeu? uhum, Eu disse, não, eu vou. Então, fui eu, aí teve outros soldados da minha companhia que também foi para esse curso de cabo, uhum, porque o curso de cabo junta soldados de todas as companhias e, e cria como se fosse tipo uma companhia à parte para fazer o curso de cabo. Aí, uhum, dos recrutas da minha companhia, sim, aí detalhe, nesse curso de cabo tem tanto os soldados já engajados, que desejam fazer, que vão fazer, o curso uhum. de cabo, e os recrutas que foi selecionado para fazer. Então, é, eu fui selecionado para fazer e comecei. Primeira semana, pancada, pancada. Curso de cabo é muito puxado. Realmente ali eu vi assim a força que eu não sabia que eu tinha. Uhum. Assim, tanto psicológico, mental como físico, porque você é exigido ao máximo o tempo todo, você não leva porrada, Sim, você não sofre agressão física, e isso não é permitido, sim. mas você é o tempo todo é, sendo visto, sempre, o tempo todo sendo avaliado, o tempo todo sendo cobrado, Levando então, grito, levando grito, grito grito. e desgaste físico com mochila pesada o tempo todo, fuzil, capacete, tudão. Então, é muito puxado. É Na aquela. primeira semana, uma galera já Já pediu, desiste. pediu para sair. Você não é obrigado a ficar lá. Você não é obrigado a Desistiu, ficar no tchau. curso de cabo. Uhum. Aí uma galera já desistiu. Aí eu pensei, não, não vou desistir, não. Doía, algumas situações doíam muito, mas eu não vou desistir, não. Estou aqui. Que é tipo aquela coisa, você tá ali com mochila pesada, tá fazendo uma caminhada, e aí você não pode parar, você não pode sentar, você não Isso. pode. Tem que Tem que seguir, e tem continuar, que tem que seguir. fazer, pega aquele tronco, vocês três pegam aquele tronco, então, e carrega para lá, pegava todos os armamentos, morteiro, metralhadora, existem algumas metralhadoras mais pesadas, que é para Uhum, uso coletivo, tem fuzil, por exemplo, é de uso individual, você leva o seu fuzil. Mas tem uhum, alguns armamentos que é de uso coletivo, então são armamentos mais pesados. Ponto 50, por exemplo, que é para você aquelas que tem capacidade de uhum, derrubar avião, por exemplo. uhum, Aqui ela se divide em duas partes. Só o cano dela é muito pesado e tem a outra, a parte de funcionamento dela. E além disso, o tripé dela. Então é uhum. um para carregar cada parte. E é muito pesado. Além de você já carregar o seu fuzil, já carregar a sua mochila, seu material, tudão. E aí tem morteiro, que é que você coloca a granada, que ela projetada, é tudo pesado. Sim. Então era o tempo todo. Você não era obrigado a estar ali. Se você não quer, você poderia, a partir do momento que você disser, não quero mais não. Você entregava seu gorro, a gente usava um gorro com numeração, o número era até o 12, é, você entregava o gorro e, não, e desistia do curso, pronto, aí voltava para a companhia normal para ser soldado normal. O meu irmão, ele fez alguns cursos, né? E militar, e aí era na Caatinga, ele passou Sim, não sei quanto tempo mas isso aí já não no exército, né? Ele continuou na área militar, e aí ele fez alguns cursos aí que ele começava ele e uns 40 e terminava 8 sim. 5 É sempre entendeu? assim, esses cursos é chamado cursos operacionais. Dificilmente, acho que, não sei aí na história das Forças Armadas, Forças Militares, Auxiliares, se em cursos operacionais, se 100% que inicia, 100% vai terminar. Provavelmente não. Termina. Por exemplo, eu conheci um tenente que passou pelo batalhão, ele fez um curso de comandos. Comandos é o nível mais alto operacional que tem dentro do Exército. É os caras. Aqui Sim, em Natal não tem batalhão de comandos, não. O batalhão de comandos é lá em Goiás. sim. Ele fez, tinha 50 caras. Quando ele iniciou, tinha 50. Quando ele terminou, tinha 4. Pois é, desse jeito, porque é pesado É mesmo, muito acaba pesado, é muito pesado. e Hudson, então, essa foi sua iniciação, Isso, você já conseguiu chegar ralando. lá, ralando e tal. Como é que chegou então até você essa parte de você chegar até aí? Você se tornou Isso, eu cabo, fiz o curso de o cabo, curso e você concluí concluiu e me tornei cabo. cabo. Isso. Dali mesmo, então você passou de Não, recruta já para eu esperei engajar, porque assim, você passou, mas aí esperou ainda o tem engajamento. isso. Porque no Exército existe uma coisa, mas é pouco praticado. Antigamente era mais praticado. A questão chamada cabo EV. O EV é o recruta, que é efetivo Isso. variável. O cabo, a pessoa que conclui o curso de cabo, ele vai virar cabo EV, ele é cabo recruta.
ele Uhum. só vai ter, não é muito vantagem, Sim. porque quando chegar o final do ano obrigatório, ele vai embora. Aí, e o meu batalhão, lá, o 16, ele já não, realmente não praticava mais isso de KBP. Uhum. Esperava realmente você engajar para você realmente ser promovido. Aí Sim. foi o que aconteceu. Eu dei o gás para engajar, né? Uhum. Consegui engajar. Então, e depois, com certo tempo, eu fui promovido a cabo, porque eu já tinha o curso. Sim. Ah, então, aí você depois ficou cabo, foi quando você se tornou cabo que veio essa lição de Haiti Não, e tudo mais. a missão do Haiti, ela veio quando eu estava no processo de promoção. Tanto que, por exemplo, eu, eu fui selecionado para o curso de sargento, o Sim. sargento temporário. Lembrando que, como eu me alistei e apresentei, dessa forma eu só podia ficar 7 anos. Hoje é 8. Mudou para 8 anos quando eu estava lá, então eu sabia que eu ia ficar 7. Aí Uhum. eu estava lá e mudou essa portaria das Forças Armadas, passou a ser 8 anos. Aí, então eu vou ficar 8 anos. Uhum. Eu fui selecionado para fazer o curso de sargento temporário, ficaria os 8 anos de qualquer forma. Porém, eu até iniciei o curso de sargento, só que na primeira semana do curso surgiu o boato que o batalhão ele tinha uma lista de um grupamento para ir para o Haiti. Uhum. Aí eu fiquei, caramba. Sim, a questão do Haiti. Quando eu entrei, eu já via os militares que já tinham ido com o brevet da missão de paz. Eu Uhum. falei para mim mesmo, caramba, se um dia eu tiver a oportunidade de ir para o Haiti, eu vou. É sempre no Haiti? Atualmente não, porque não tem mais lá. Mas na época que eu estava lá, era Haiti. Uhum. Lógico que algumas departamentos do Exército têm Uhum. algumas outras missões. Hoje, por exemplo, tem militares no Congo, se eu não me engano, talvez no Líbano. Sempre a ONU vai solicitar, vai de acordo com a necessidade da ONU. Qual era a necessidade do Haiti na época? O que que tinha? No Haiti, era uma guerra civil. Sim. Então, realmente estava o caos. Não muito diferente do que está agora. Não sei se você já Não, acompanhou. tô acompanhando não. Invadiram acho que ano passado, retrasado, alguma coisa assim. Invadiram a casa do presidente e acabou. Mataram o presidente Mataram o na frente presidente da casa dele. na casa dele. Ah, Então, para você ver, lá os territórios são muito controlados por gangues. uhum. Então, lá não tem forças armadas. No Haiti não tem forças armadas. Ela tem a PNH, que é a Polícia Nacional do Haiti. Sim, É, tem muitas questões, muitas denúncias de muitos abusos, sabe? sim. Tem muitos problemas. O Exército, a gente mesmo, saiu em algumas situações que deu problema quando saía com a PNH. Os caras muitas vezes eram truculentos, assim, o pessoal, e quando via, fez a besteira e saía para a ONU, os militares da ONU ficar ali com a bucha. Aham, entendi. Aí, aí é instável a guerra civil. Então, regiões comandadas por alguns grupos, opositores políticos se matando. Então, a ONU e o país mergulhado em pobreza. Então, os Estados Unidos foi lá intervir, só que ele foi intervir antes da ONU entrar. Os Estados Unidos foi lá intervir, só que ele foi intervir da maneira Estados Unidos, de Uhum, pancada, sim. tipo, sem alisar. Então a ONU disse, não, saia Uhum, que a gente assume, porque a ONU realmente ela busca uma coisa mais humanitária, né? sim, Ela não quer só quebrar as pernas, digamos assim, detonar nada. Ela quer combater a- as gangues, os rebeldes, mas ela também quer ajudar o país a se reerguer e ter condições de andar com as próprias pernas. sim. Então Isso foi quando a ONU entrou, lá em 2004. Então, aí com isso ia revezando os grupamentos, porque você não, por exemplo, quem foi em 2004 não ia estar lá até o final da Até. missão. Uhum. Geralmente era 6 meses a um ano. Aí Você passou quanto tempo? eu passei quase 7 meses. 7 meses. Isso. Eu fui em novembro de 2012 e fiquei até junho de 2013. E como é que, vamos ver assim, como é que foi no momento de você receber a notícia que você ia, conta aí a trajetória, de você receber essa Sim, notícia, aí no dia que você foi, se você estava assustado, se você estava nervoso para chegar lá, como é que foi essa ida para lá e alguma coisa que aconteceu assim de diferente, né? sim. Toda a Pronto. história.
Pronto, como eu tinha dito, que eu tinha sido selecionado para o curso de sargento, e Sim. eu até tinha iniciado o curso de sargento. Porém, na primeira semana surgiu a informação de que tinha uma lista de um grupamento, com nomes do pessoal que ia compor o grupamento daqui de Natal para ir. Aí a gente já ficou pensando, caramba, caramba. Poxa, aí eu pensei, poxa, mas eu já estou aqui no curso de sargento. Por quê? Quem tivesse no curso de sargento e sargento temporário, não vai, pode ir. Não Hum, podia ir, entendeu? sim. Não podia fazer, estar no curso e ir. Aí eu perguntei para o instrutor-chefe, na época do curso, capitão Euler, que hoje ele é até o comandante do 16, ele voltou como coronel, Uhum. desde lá até que ele virou coronel agora, ele é o comandante do 16. É, eu falei, capitão, o senhor tem como olhar essa lista e falar se algum da gente está, se tem algum dos nossos nomes? Eram 7 alunos, 7 ou 8 alunos. E a gente queria saber se a gente estava. Aí ele foi lá, subiu, lá na sessão lá e voltou com a lista. Aí Uhum. ele saiu dizendo, desse, desses alunos, entre a gente, que, quem estava. Quem era titular e quem era como reserva. O nome estava como reserva ou o nome titular. Aí quando ele disse, meu, Hudson está como titular. Aí eu fiquei, Uhum. caramba, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí ele falou, né? Pronto, eu vou dar até amanhã para vocês me dar a resposta. Porque se a resposta seria se a gente sairia do curso para ir para o Haiti ou se a gente continuaria no curso. Uhum. Então, aí quando foi no outro dia, eu voltei, ele reuniu os alunos e aí eu tomei posição de sentido, eu disse, esse capitão, eu quero sair do curso, porque eu quero ir para o Haiti. Tá certo. Aí eu e mais dois. O resto não quis sair do curso. Uhum. Por questões financeiras, era muito melhor ter continuado no curso de sargento. Sim. Porque quando terminar esse curso, eu ia ser promovido a sargento e eu teria aí, nessa época, isso foi em 2012, eu teria aí mais uns 5 anos como sargento, ganhando o Sim. salário de sargento. Então, financeiro seria melhor ser sargento. Porém, eu pensei da experiência em si, da missão que eu Sim. queria. E a promessa que eu tinha feito para mim mesmo. Que eu disse, um dia se eu tiver, quando eu tiver a oportunidade de ir para o Haiti, eu vou. E aquela era a oportunidade. Eu pensei assim, nessa época, o salário de sargento acho que era 3.500 alguma coisa. Uhum. Eu pensei dessa forma. Essa é a última vez na minha vida que eu tenho a oportunidade de ganhar 3.500. Aí eu pensei, não, não é. Uhum. Vou ter outras oportunidades de ganhar 3.500 na minha vida. Aham. Essa vai ser a única vez na minha vida que eu vou ter a oportunidade De de fazer. atuar como soldado da ONU em um país. É, eu disse, então eu vou aqui. Porque essa oportunidade eu não vou ter de novo. É verdade. Então foi isso que eu escolhi. O capitão até ficou meio chateado comigo porque ele queria que eu fosse sargento. Uhum. E assim, eu já desempenhava um bom trabalho, então ele achava que eu seria um bom sargento. Mas realmente meu sonho era ir. Uhum. Então eu fui selecionado, né? Aí, quando foi determinado mês, já reuniu e começou os treinamentos específicos. Para o Haiti, a gente começou a aprender a crioulo, que é a língua A de lá. língua de lá. É um francês, mas com uma variação. Sim. É quase como a gente em Portugal. Sim, sim. É diferente, tem coisas diferentes, tem palavras que são completamente diferentes, mas é ali na base do francês. Uhum. Aí isso e muito treinamento operacional, muita coisa operacional. Uhum. Técnicas de tiro, técnicas de patrulhamento, de abordagem. O pessoal do Comandos, que eu falei que é o pessoal top, veio para cá para Uhum. ensinar a gente a questões das instruções específicas para poder estar capacitado para ir. Isso. Então, Esse treinamento todo aqui em todo aqui Natal. mesmo, todo aqui em Natal. Sim. É, aí a gente foi se preparando tal para isso, até que chegou a época de ir. E detalhe, sempre tem aquela questão, qualquer coisa pode mudar aqui a qualquer momento. Eu estou treinando para o Haiti, só que Pode ser que pode aconteça ser que outra eu seja coisa. cortado, pode ser que eu me arrebente, pode ser que botem algum peixada no meu lugar. Uhum. Sempre tem coisa, sempre tem coisas desse tipo. Então Mas esse eu o pensei, negócio tem que dar certo porque eu eu já já abri mão larguei. do curso. Às vezes eu pegava me pensando assim, cara, se isso aqui der errado, eu Já já era, me disse ferrei. não ali Porque para eu aquele não lado. teria como voltar para o curso sargento, porque já teriam. Porque como era a primeira semana, quando
nós três saímos, colocaram outros três, entendeu? Uhum. Para cobrir a nossa vaga lá. Aí eu, não, isso aqui tem que dar certo. Mas em nenhum momento eu fiquei, eu vou pro Haiti. Assim, já tá tudo garantido. Em nenhum momento eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, para mim só vai estar garantido quando eu pisar. Quando eu pisar em solo haitiano, eu vou dizer, realmente estou no Haiti. Então eu sempre tinha aquele medo. E quando eu estava no treinamento, essa transição do curso da desistência do curso de sargento para ir para o Haiti e início do treinamento, a minha esposa ficou grávida. Aí eu fiquei, assim, meio que num delay, né? Caramba, o que que eu faço, tal. Eu vou para o Haiti, minha esposa vai ficar grávida, mas como a família dela demonstrou que daria um suporte para ela, eu Uhum. decidi, não, eu realmente posso ir e, e poder desempenhar lá o meu trabalho e depois retornar e levar minha vida com a minha família. Então, quando foi 27 de novembro, foi o dia que eu parti pro Haiti. Sim. Quando a gente pegou um voo daqui para Manaus e a gente foi dormir em Manaus, porque a gente foi no avião militar. Aí, Sim. aí acho que, não sei, acho que talvez teria autonomia para ir direto, mas foi direto para Manaus. Uhum. Aí a gente foi para Manaus, dormiu lá no batalhão. Foi até interessante que nesse batalhão lá, que eu reencontrei o Capitão Macedo, né? Aquele Sim, que aquele eu falei que. que me deu a oportunidade. E só que ele já era major. Ele me viu, ele, caramba, eu não acredito que você está indo para o Haiti. Estou muito feliz por você. Você está com poucos anos de exército, está conseguindo fazer uma coisa que eu, com todos esses anos, ainda não fui. Uhum. Aí ele realmente, eu fiquei feliz, assim, por Uhum. ele dar esse O orgulho, né? reconhecimento, Por, né? por esse reconhecimento. Então, aí depois a gente foi para o Haiti no dia seguinte. Quando chegou lá e pisou, realmente eu estou no Haiti. Aí foi, sempre você chega muito animado, você tá lá, você quer ver tudo, aí a gente foi escoltado para nossa base, aí eu fui conhecer as coisas, louco já para ir para a rua, Eu sei como já é que é isso. ansioso para ir para a rua, não quero Você já a quer. primeira patrulha, de que horas tal? Aí Uhum. a minha primeira patrulha foi à noite, assim, aí eu já fui vendo a Uhum. realidade do Haiti, como era a pobreza assim extrema, a Sim. pobreza extrema. Eu nunca, assim, eu nunca fui pessoa assim, nunca fui rico, Aham. nunca fui de família rica, e que eu sempre me considerei Mas nunca você passou por nesse aquela nível, pobreza. nesse nível. Caramba, eu sou rico, Aham. entendeu? Quando eu vi ali, eu pensei, caramba, eu sou rico. Porque realmente a parada era muito, Uhum. muito pesada mesmo. Então, você, a gente foi no dia a dia, tinha rotina de patrulha, muitas vezes não tinha hora de patrulha, a ordem de patrulha para esse dia de hoje, são três patrulhas para dividir nessas 24 horas. Aí cada patrulha tem que ter 5 horas, 4 horas. Aí a gente tinha a nossa área específica. Então, Uhum. assim que a gente iniciou lá, a minha companhia atuava mais em uma área mais rural, Sim. era mais numa região rural. Só que aí com o tempo ficava alternando as companhias nas áreas. Aí depois eu fui para uma área mais Coco Seco. Sim. Realmente era mais assim, mais periferia da periferia. Esgoto a céu aberto, lixo em tudo que é canto. É, sim, detalhe. Quando a gente lá, toda vez que saía, as crianças sempre pediam, o pessoal sempre pedia alguma coisa pra gente. Então a gente sempre levava um chocolate no bolso, algum confeito, algum pirulito, água. Eles pediam muita água gelada pra gente, porque a gente tinha na viatura um cooler, que a gente Uhum. enchia de água para ir tomando durante a patrulha. Sim. É o chamado de piti. Os piti pedia muito, porque piti é tipo criança, pra, Sim, sim. no dialeto deles, né? Aí os piti chegavam pra gente e, ei, o chocolate. Aí alguns até cantavam, ei, o chocolate, ei, o chocolate. Aí a gente, quando tinha, dava, né? Aí, ou então, glow, que é a água. A gente dava água também, e era muito interessante que com o tempo, eu fui em 2012, a missão lá começou em 2004, muitas crianças sabiam falar português.
Eles já Já podiam. tinham contato com os outros soldados dos outros contingentes. Então, muitos já sabiam falar português e tinha uns que sabiam até outras línguas, porque a gente do Brasil não era o único lá. Sim. Era a maior força era do Brasil, era o que tinha mais gente era do Brasil. Tanto que quem comandava o lado militar da missão era um general brasileiro. Sim. Então, mas tinha outros países. Então, as crianças sabiam falar também outros idiomas. Eu conheci um menino que falava uns 5 idiomas. Ela falou, caramba, aí é desenrolada. Mas para você ver a questão da necessidade. A É, necessidade que ela tinha de queria falar, comer, beber água, que essas ele coisas, comer, tinha aí tinha que que aprender em outras falar. línguas aí para poder desenrolar. A questão da distância familiar pesava muito, porque Uhum. você vivendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia, acaba sendo um pouco exaustivo. Então, muitas vezes você ficava estressado. E tinha confronto? Vocês pegaram realmente algum confronto com algum grupo que, Quando eu fui em 2012, já estava mais pacificado. que O pessoal que foi em 2000, para assim ter um exemplo, o pessoal que foi em 2004, 2006 ali, eles só andavam em viatura blindada, que sim, era os tanques, que é o Zurutu. São aham, blindados, mas eles não têm o canhão. É mais para transporte de tropas. Eles só uhum, andavam nessa. A gente já andava em viatura aberta, na Marruá, no Jeep. Então, já era um pouco mais tranquilo. A sim, gente teve questões de tumulto, mas, pronto, a gente passou por uma questão de. Uma vez a gente foi lá a gente estava numa localidade e teve um tiroteio, mas já não foi com a gente. E o pessoal uhum, da Jordânia foi com eles, estava lá do lado da gente. sim, A gente foi dar um suporte lá, só que quando chegou lá já tinha cessado. Mas a gente usava mais bala de borracha, sim. spray de pimenta, muito spray de pimenta, muito, porque às vezes passava por algumas regiões de gangue, o pessoal não atirava na gente, porque se atirasse a gente ia atirar de volta. Aham. Aí jogavam pedra. A gente não vai atirar em alguém que está jogando uma pedra. Não vou dar um tiro de fuzil em alguém que jogou uma pedra. Pegue bala de Aí borracha. pegue borracha, pegue, pegue spray de pimenta, que eles chamavam lá de gazon. Aham. Quando eles estavam tumultuando assim, a gente precisava puxar o spray de pimenta, eles já falavam, gazon não. Que tipo, não querem que você usasse o spray de Ilegalmente. pimenta. E quando vocês usam spray de pimenta, ele também não afeta vocês, muitas vezes? Se, aí tem um macete. Você não vai usar o spray de pimenta contra o vento. Porque se Hum. eu der aqui, ele vai trazer para mim. Eu vou procurar um local que eu possa usar, para garantir que ele não volte para mim. Porém, determinada situação não dá para você dar a volta para você poder usar. Aí você vai, você torce ali também, mas você usa. E o Aham. jato, a gente usava um que o jato era bem direcionado. Ele Sim. dispersava um pouco, mas só que ele era bem direcionado, era quase um extintor. É só isso. É. Não, ele era assim. Ele parecia um extintor mesmo. Ele era grande assim e o extintor ia longe, ia muito longe. Ixi, Era bem direcionado. Mas às vezes vinha com granada de gás lacrimogêneo. Por isso que durante o treinamento, sempre tinha alguma situação da gente tirar gás lacrimogênio, da gente tirar, é, de ser lançado na gente spray de pimenta, que era para a gente se habituar com isso. Quando a gente vai usar, a gente vai acabar cheirando isso também. mas eu até vi um treinamento esses dias, tudo a gente vê na internet, Sim, né? De que eles estavam fazendo esse treinamento jogando é, spray de pimenta sim, nos soldados. E aí na internet perguntando se estava certo ou errado. sim. Rapaz, eu acho que é mais assim para eles acostumarem, É, né? se Mas o habituar. negócio é meio Algumas pessoas pesado, veem né? e acham que não tem um fundamento em si. Eu Aham. não posso, por exemplo, eu nunca tive contato com spray de pimenta. Aí eu recebo um tubo de spray de pimenta e eu vou precisar usar. Quando eu usar e esse spray de pimenta vier para mim, eu vou ficar morrendo igual o cara que eu usei nele. Então, Aham. por isso que é interessante ter esse treinamento, que é para você estar habituado com aquilo. Sim. Uma coisa que eu tenho muita dúvida é o seguinte, né? Meu irmão foi militar, é militar, e você e várias pessoas. Eu sou um cara que eu morro de medo de arma. Sim, Eu morro de medo. Se um cara pegar numa arma, essa arma pode estar sem munição. Aí ele pegando aqui, eu correndo. Né? Tipo, se eu ver duas pessoas conversando, e eu tô aqui com essa arma e sim. tal, eu me pego de Você medo só fica com de a. ver. Entendeu? Só de ver. É igual quem tem medo de barata, quem tem medo de rato, quem tem Entendi. medo de alguma coisa. Eu tenho pavor de arma. Por isso que pra mim não dá de forma nenhuma, nem pra mim ser bandido, nem pra mim ser policial. Não dá. Pra eu pegar numa arma, não existe. Como é que é isso? Porque eu vejo ali no carro da polícia, os caras andam com a arma de Sim, boa. mole boa.
bota no bolso, vai para ali, faz todo tipo de coisa. E no exército, você pega, corre, faz Sim, também tanta coisa. Vocês têm um treinamento? Vocês também sentem algum medo ou já sentiu? Como é que faz para vocês manusear de uma forma? Porque para mim ela sempre vai disparar e vai me matar. sim. É, a gente sempre quando a gente ia começar a utilizar um armamento específico, todo o armamento que a gente usa nas Forças Armadas, na polícia, você tem instrução para aquele armamento. Então você aprende questões de cava de segurança, uma coisa, isso é para qualquer armamento. Você nunca deve ficar com o dedo no gatilho. O que vai disparar a arma é você ficar com o dedo no gatilho. Então, Sim, você não tanto com o dedo no gatilho, você já está mais de meio caminho andado, para não acontecer algum acidente. Óbvio que às vezes tem um armamento que é de péssima qualidade, que é ruim aí, já a gente já viu aqui no Brasil mesmo, algumas questões com uma empresa específica sim. de pistolas de policiais militares que acabavam. Teve alguns episódios de disparos acidentais, sem o cara nem tocar na arma, dela cair, bater e disparar. Teve até um, acho que caiu dentro da viatura, uma coisa Isso, uns anos desse isso. mesmo, É que eu ouvi justamente, falar. é uma empresa específica. Vou falar aqui para Sim, você não, não levar. não precisa, eu não quero me envolver com isso. Eu Mas o, já não mas o gosto de pessoal arma. aí sabe, o pessoal aí sabe. Então, é, você acaba se acostumando, ficando normal, é quase o celular. A gente está acostumado a usar o celular ali, então você vai, vai aprendendo que óbvio que o armamento ele tem um limite, você precisa respeitar esse armamento. Você não Sim, pode brincar, nunca, em hipótese alguma, brincar com armamento. Por mais que você já seja o cara desse armamento. Você não pode brincar, você sempre tem que ter o respeito por ele. Por exemplo, quando a gente voltava das patrulhas, sempre antes da gente ir para os alojamentos, a gente tinha que ir lá no é chamado caixão de areia, que é um quadrado que tem areia e tem um tubo que a gente chegava botando o cano do fuzil para a gente desmuniciar esse fuzil. A sim, gente tirava o carregador, dava alguns procedimentos que é chamado golpe, a gente dava alguns golpes, abria a câmera, verificava a câmera visualmente, tocando também, para ver se estava ok, aí desengatilhava para poder guardar o armamento. Então você acaba tendo, é, você vai se acostumando. Eu sim. lembro que no batalhão, por ter dado um problema uma vez com uma 12, criou aquele rumor, caramba, as 12 do batalhão dá problema. Sim, Mas foi uma bisonhada que o soldado deu e acabou disparando. Ele disparou e ele ficou dizendo que a 12 disparou sozinha. Não, não vai. sim, entendi. Não vai, entendeu? Ele que bisonhou e disparou só e ficou dizendo que disparou sozinho. Eu lembro que quando eu fui tirar meu primeiro serviço com 12, eu só segurava ela porque realmente eu tinha que estar com ela, mas o medo dela era grande. Porque justamente, a 12 vai disparar. Eu ficava segurando ela aqui assim, ó, com medo. Aham. Com medo. Mas daí, de acordo com o que foi com os outros serviços, isso era recruta ainda, fui me acostumando e depois a doze é muito tranquila. É muito tranquila mesmo. Então você, com armamento, você acaba tendo o costume mesmo. Na verdade, eu acho que eu prefiro não ter costume, Sim, aquela coisa. Mas aí, outra coisa que a gente vê que muito militar, de passar o período, ele vai mais muito para a área de para a segurança. segurança. Então, por quê? Porque ele já tem o manuseio da Sim, arma, aquela coisa toda e tudo mais. Mas aí vamos falar também um pouco sobre a missão no Rio de Janeiro. Qual isso. era a situação para que vocês precisassem estar no Rio de Janeiro? Pronto. Eu fui para a missão do Rio de Janeiro, a missão de pacificação do Complexo da Maré, em 2015. Acho Hum. que eu fui no início de 2015. Se eu não me engano, começou em 2014 lá, que o governador da época decidiu solicitar as Forças Armadas para poder intervir lá no Complexo da Maré, para poder instalar as UPP lá. Sim. Aí então solicitou o Exército e começou a, o Exército ser empregado lá. Porque as questões do Rio de Janeiro, muitas comunidades são dominadas pelo tráfico. Pelo tráfico. Uhum. Então, a ideia da. Muitas não, era todas, né? Agora, quando não é tráfico, é milícia. É milícia, é um dos dois. É, é difícil ter ali um canto que não tenha um dono, entre aspas, assim, né? Aham. É, a gente foi para lá justamente para dar uma apaziguada para poder a polícia
instalar a UPP. Então eu fui, aí lá eu passei 3 meses. Ali realmente não foi borracha não, ali teve realmente um tiro real. Aham. No Haiti eu só dei tiro real, entrei. Lá no Rio de Janeiro realmente eu dei tiro real Na prática na mesmo, prática. na Então situação brava. a gente andava em pelotão, que era 30 cabeças. Então, mas mesmo assim, determinados lugares sempre acontecia alguma coisa. Eram alguns cantos que a gente já sabia. Então, quando a gente já ia entrar nesses lugares, a gente já ia mais atento do que já estava. Porque, por exemplo, as áreas que meu pelotão atuou foi ali Nova Holanda, Parque União, que eram. Só um lugar que eu não conheço. Eu conheço o complexo do Alemão todinho. Aí Sim, você falou do Alemão, eu sim, fiz missão de paz lá dentro, né? Eu fiz 2 anos dentro do Morro do sim, Alemão, ali no, na Piscinão de Ramos. sim. A entrada de lá era só. Ali eu vi coisa de pesada. Todo mundo armado. E É, não é só coisa de novela, de filme, não. Todo mundo na tem sua arma. questão, acho que você acabou até vendo mais, porque como você não estava ali representando uma força militar, Sim, então quando você passava, os caras não precisavam se esconder, né? Então não. eles ficavam ali com vocês olhando mesmo. E uma vez eles desconfiaram que a gente não era, porque, quem sabe, eu fui ser missionário da igreja, né? Sim, Aí pegava, ia eu e outro, era sempre dupla, né? E aí a gente subindo ali. Aí uma vez eu entrei num lugar que eu nunca tinha entrado, que era no, na Vila Cruzeiro. A Vila Cruzeiro é aquele lugar que muita gente conhece, que ficou muito famoso na Globo, do a pessoal polícia entrando saindo, e um bocado de bandido fugindo ali sim, em cima do carro, aquelas coisas. Eu entrei ali. Quando eu tava tem a igreja lá em cima, né? ali, isso é a Aí igreja já é na Penha, na é Penha. na Ali Penha, é a isso, igreja da Penha, na onde o Penha. pessoal Que é, sobe isso, de joelho na isso. escadaria da Penha, tudo mais. Subi na Penha, tinha muitas pessoas da igreja ali na Penha, então para a gente subir ali, a gente ainda conseguia na Penha. Só que da Penha para é próximo, da Penha para Parada de Lucas, não, acabei de falar Vila Cruzeiro, né? Que é até onde Adriano, o jogador Adriano, Sim. jogava a bola foi ali naquele campo e tudo mais. Mas mesmo quando a gente tava subindo, por nada, as crianças gritaram, polícia. Rapaz, eu já não gosto de arma, Sim, mas eu não principalmente, vi tanto, eu nunca minha vida nem vi antes e nem vou ver no futuro, se Deus quiser, sim, tanta arma apontada para minha cabeça. Mas era muito. Quando eles falaram, parece que todo mundo assim, foi como mágica, todo mundo subiu com a arma. apareceu todo mundo. Prrr, aquelas armas tudo assim, tudo apontada pra cabeça da gente, e fiquei, e agora? Eu não sei nem o que que eu vou fazer. Sim. Aí eu só disse assim, vocês sabem onde é a rua tal? Aí o cara disse, é ali assim, 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 a gente é da igreja e tá indo visitar o pessoal da igreja aqui, assim. Pronto, dali eles liberaram, né, a gente passar, aí eu vi lá, o que mais me lembra é o cara atrás de um poste com, acho que era 765, eu não sou de conhecer armas, mas ela parecia um 765, né, aquela mais quadrada, aquela pistola mais quadrada, Sim. e ela era prateada, tipo, bem cromada, na É verdade, né? porque o pessoal Brilho. pessoal do tráfico assim, ele gosta de armas chamativas, né? Muitas vezes Isso. adesivo, um armamento enfeita, tem um armamento dourado, prateado. Menina, era aquela cromada assim que era de tarde no sol. Eu vi aquele brilho ali, eu não esqueço aquela imagem daquela arma ali, pra mim é tudo. E gelou, né? E eu Você. tô é doido, eu quase morro. Uma vez eu tava subindo o morro do Sereno. Eu subindo no morro do Sereno ali. Aí quando eu tava subindo a ladeira, eu tava no início Da da missão. missão. Aí eu subi no Morro do Sereno, serenamente, né? O Morro do Sereno pra mim era a mesma Despreocupado. coisa. Menino, daqui a pouco lá vem assim, uns 5 caras correndo, morro abaixo. Passou por ali, cada um com 2 pistolas. Pá, eles correndo assim, como se estivesse só correndo. Eles passaram assim por a gente como se a gente não fosse ninguém. E eu, gelado. Aí outra vez eu tava em outro morro lá, que esse daí eu não vou lembrar o nome. E aí eu tava passando, do nada o cara tava bebendo no bar aqui, pegou uma, não sei que arma era aquela, um negócio de trabuco desse tamanho, e deu-lhe. Pá, menina, sai bolando assim, porque tudo é morro, né?
Então eu saí bolando no chão assim, com medo danado, e todo mundo na rua muito tranquilo, só eu bolando. Aperrear. É porque eu tenho medo. As Sim, pessoas de lá, para elas já é é costume, normal. já é aquela coisa. E teve um caso, uma vez, que eu estava subindo também o Morro do Sereno. A gente tinha marcado um horário para visitar uma família lá em cima. Quando a gente começou a subir, parou uma van e fez um barulho, tipo como se fosse carro de polícia, que eles tinham um negócio lá que às vezes ele fazia carro de polícia, pica-pau, tá? Era um negócio meio estranho que eles faziam na buzina das vans que tinha lá, Entendi. sabe? Era aquelas vans que antigamente tinha o ônibus e tinha a van, né? Que A eles, lotação ali, né? lotação, né? Aquela coisa. Aí não fez esse tipo de brincadeira. Menina, aí não sei por quê, o que que aconteceu. Só sei que começou um tiroteio dentro dessa favela. E eu já tava assim, na metade do morro. Subi a metade. Quando eu tava na metade, começou os tiros. Quando começou os tiros, eu não podia descer. Então a única coisa que eu podia fazer era subir. Aí a gente começou a subir. Pega, correr, a bala comendo e a gente correndo, correndo, subindo. Claro que minha família nunca ia saber disso, porque eu não ia contar, né? E aí, quando a gente chegou lá em cima, pá, 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 bateu na porta do pessoal, o pessoal, quem é, quem é? Eu digo, são os mormos. Quando veio de tiroteio, Acho que nunca tinha visto isso com tanta convicção, né? os mormos. Mas foi bem legal. Aí, então, no caso, você chegou no Complexo da Maré, que, como eu estou dizendo, nem conhecia, eu não conheço. Não, Foi não, uma, foi não uma chegou a área, passar por lá. foi uma área que eu não, eu peguei o Complexo do Alemão todinho. 2 anos dentro do Complexo do Alemão, vendo realmente muita coisa Sim. que era gente com degolado, era muita coisa feia mesmo. Naquele tempo, o que aconteceu? No ano que eu cheguei no Rio de Janeiro, quando eu desembarquei, fui pro hotel. Eu cheguei no hotel, aí eu disse, eu vou ligar a televisão para ver o jornal daqui, o que que passa? Mas no dia que eu cheguei, foi exatamente no dia que Fernando de Beiramar foi preso. Só, Marcante, foi um dia só para marcante. você ver. E o que mais? Tim Lopes, morto. Tim Lopes Sim, era jornalista. Morto pelo Elias Maluf, o grupo do Elias Maluf. Menina aí, pronto. Eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um bairro lá chamado Cidade Nova. Pronto, eu saí de Cidade Nova E e foi pra cidade nova. quando eu cheguei lá, esse bairro de Cidade Nova era um tiroteio e pega Cidade Nova aparecendo no Jornal Nacional e eu pensando, caramba, minha família tá pensando o quê? É Eu isso. tô, eu tô aqui e as coisas E no acontecendo meio disso. e parece que tudo acontecia só no Rio de Janeiro. Aquele ano aconteceu tanta coisa. Foi aquela menina Suzana von Richthofen, que matou os pais. Sim. E tudo o ano de 2002 foi pesado para aquela área ali. Eu tava lá, e só passando as coisas. A área que o meu batalhão. Que a missão em si era na Maré, né? Sim, Então, a área, ela, as áreas que eu atuei, né? Pegava ali Ramos, que é logo no início, sim. que é o Pistão de Ramos. Eu nunca tinha visto, né? Quando eu fui ver, caramba, Pistão de Ramos. Só que eu não imaginava que o Pistão de Ramos era tão longe assim da praia. Sim, não, na verdade, o não de Ramos, ele foi feito para o pessoal da favela de Ramos não ir mais para a praia. Aí as pessoas às vezes dizem assim, não, é porque foi uma coisa feita porque para excluir, tal, mas o problema não foi isso. O problema era que existia nos anos 90 um arrastão, né, nas praias. Então os turistas chegavam lá e as pessoas que estavam na praia pensavam que estavam ali, daqui a pouco veio aquele arrastão, um Sim. bocado de gente roubar mesmo, né? 50, 60 caras, tudo correndo e pega a mulherada Tem e nem para onde criança. ir. Aí o que acontece? Mulher, criança, todo tipo de gente correndo num tumulto. Você imagina assim, uma criança ser pisoteada, e depois que você correu ali, eles ficaram só recolhendo tudo que estava nas bolsas, tudo Sim. pronto. Então, quando esses grupos faziam isso, aí realmente a sociedade ficou gritando, não, isso aqui não tá legal não. Aí o governo foi lá, fez o Piscinão de Ramos, para que o povo da favela realmente tivesse uma praia para eles e eles não, Sim. não, não chegassem lá. Então, na verdade, não foi uma discriminação, né, racial ali, até porque também tinha aquela parte de que aquela multidão corria, maioria ou todos negros, né? Entendi. O que, quando você chega na favela do Rio, dificilmente você realmente vai encontrar pessoas brancas, né? Difícil mesmo. Você vai ver pessoas negras e tudo É, mais. é dominante mesmo. Isso. Aí então ficou parecendo, quando você vê uma pessoa branca,
pessoal chama logo de alemão lá dentro, né? Aí talvez é porque o povo botou o nome de Morro do Alemão. Mas então é isso. Então, por isso que fizeram o piscinão de Ramos lá. E eu não sei se quando você passou, você viu que no piscinão de Ramos, a entrada fica uma quantidade de os caras, né? Tudo armado, como se fosse tipo a porta de entrada. Não, Ele dá. nessa época já não tinha, porque Já não como tem. era a área do exército, como o Hum, exército fazia a patrulha lá também, acho que já não tem mais isso. Por quê? Das áreas que a gente atuava, o Piscinão de Ramos era a única área que a gente sabia que era a área de milícia. sim. Então a gente, tanto que era um canto que a gente ficasse até assim mais despreocupado. Uhum, Já a gente não vai bater de frente com o olheiro, a gente não vai dar de frente com vapor uhum, e soldado que vai atirar na gente para poder fugir. Então era uma área mais tranquila, lógico que a gente continuava a ter. Mas a informação que a gente tinha é que naquela na época era uma área de milícia. uhum. Só que quando já ia para o Parque União, que é quando cruzava ali a avenida que vai para o FRJ, para o Galeão, porque assim, o Complexo da Maré, ela é o quê? Cercada ali pela Avenida Brasil, Uhum. linha vermelha que está lá atrás, e a linha amarela passa no meio do Complexo da Maré, que ele já vem de lá do Alemão, né? Pronto, então você agora falou Avenida Brasil ali, Sim, a linha amarela, a linha vermelha, eu passei muito por ali e era um perigo ali, aquela linha, a linha amarela, parece que na época a linha era um amarela ela terror. passa mesmo dentro do Complexo da Maré. E dentro do Complexo da Maré, ele não é comandado por apenas uma facção. Não sei como está agora, mas na época ele não era comandado por uma facção apenas, não. Uhum, As comunidades, tem as comunidades que era por uma facção e outras era por outras facções. uhum, Então, tinha a área que eu atuava foi Nova Holanda, Parque União, Ramos, que era a área de milícia. uhum, Então, onde a gente teve problema? Muito foi em Nova Holanda. Parque União a gente também teve algumas situações, mas Nova uhum. Holanda era onde a gente tinha mais. Tinha lá a principal. E era interessante, porque muitas vezes a gente estava na patrulha assim, no meio da noite. Cara, 10 horas, 11 horas da noite, parecia que você estava no Alecrim aqui. Uhum. Lotado de gente na rua. Na rua, na Eu, favela, eu, né? caramba, esse pessoal não dorme não, trabalha não, amanhã não. Era lotado mesmo. Eu não sei se você passou por isso, mas do nada, no meio da semana, é os caras montando baile funk no meio da favela, que ela Sim, pega aqueles. Eu passando lá e do nada o cara pega uma caixa em cima da outra, aqueles paredão de sim. aquelas caixas pretas, né? E, Grandona e de arrumar som. logo uma tendazinha, parecendo com uma tenda de circo. Isso. Aí pronto, e começa os batidão lá. Não, É, não tem é dia, não. porque tem muito baile funk, é o dia que os caras mais vendem, né? É, não, é Então, porque tipo, tá venda dele é aquela mesmo. lógico que ele tem a venda do dia a dia, só que o baile vende mais, né? Uhum. Quem trabalha, por exemplo, com bebida, quando tem festa, vende mais quando tem festa. É. Então, tem baile, na minha concepção, tenha muito, porque, justamente são os bailes nessas áreas, então acaba acontecendo, tendo isso. Quando tinha baile, a gente só podia ficar em torno. Porque, assim, o comando do exército queria evitar algumas situações. Não dá pra gente, por exemplo, invadir um baile funk e correr o risco de sair trocando tiro e acabar pegando um monte de gente Que não era que não pra. tem nada a ver. Uhum. Então, a gente ficava mais ali no entorno. Aí pegava muita coisa mesmo. Pessoal que Uhum. já chegava com droga, pessoal chegando armado, fazia revista. Aí, muitas vezes, botava muito para as mulheres trazer Uhum. para dentro do baile, porque como a gente militar homem não vai revistar. Só que sempre tinha uma sargento, alguém, a gente desconfiava, a gente parava e ela ia revistar. Sim. Tanto que teve uma situação lá que a gente pegou mulher com arma, com- era arma e dinheiro. E era uma arma, nem lembro qual era a arma, mas era uma arma tipo top. Uhum. Quando a gente pegou, foi até interessante essa questão. A gente tava aqui, desceu uma galera do táxi, os caras vieram na nossa direção já para ser abordado, como tipo, me aborde. Pareceu Sim. muito estranho. Aham. E a mulher que desceu com eles foi para dentro do bar. E eu vi ela indo pro bar. Quando chegou lá no bar, ela passou um tempo. Quando a gente liberou os caras, ela saiu. Quando ela saiu, eu percebi: eita, tá sem a bolsa.
A gente percebeu, tá sem a bolsa. Vem cá, oi, vamos ali. Cadê sua bolsa? Não, eu tô sem bolsa, não. Eu tô sem bolsa, vamos lá. Aí quando a gente foi ver, tava lá, a gente igual com a bolsa dela. Aí pegou, tava lá, pistola e dinheiro, acho que tem uns 7 mil reais. Ai. Ela disse, fica a pistola e dele pra vocês. Negativo, bora. Aí levou. Acho que talvez acostumada, né, a fazer isso. É, Deus me livre. Tipo, fazer algo assim, algo errado e acabar com minha vida dessa Verdade. forma. E nesse caso, assim, por exemplo, quando você pegava armas, essas pessoas já eram presas? Como é que é? Qual era o poder que vocês tinham disso? Ou vocês tinham respaldo da Polícia Militar? Ou como é que era isso? Era um trabalho conjunto com a polícia, né? Porque Sim, não era toda a patrulha que a gente estava que a polícia estava. sim. Para você ter ideia, quando a gente entrava, os caras não soltavam fogos. Quando a gente entrava e eles viam que a polícia estava com a gente, Aí aí eles eles falam, soltavam fogos. sim. Era interessante. E eles não entravam na viatura deles, não. Eles viam nos jipes da gente, que é a Marruá. Uhum. Mas os caras já viam, aí o cara já via aquilo e passava. E uma coisa interessante é que a gente tinha o rádio deles. Como já tinha aprendido, a gente também andava na frequência deles para saber. Sim, Lógico que não ficava aqui para todo mundo ouvir, o cara que ficava responsável por esse rádio ficava aqui com o fonezinho e era a intenção, ó, eles estão na rua tal, são tantos caras. Ó, a polícia tá também, tá sem a polícia. sim, A não. gente escutava eles falando entre eles no rádio deles. Sim, entendi. E, Eu escutava muito os rádios deles sim, também, de vez em quando a gente passava, eles falavam as coisas para poder saber. Quando a gente entrava quando a gente entrava nas favelas, né? sim, Aí eles falavam alguma coisa sobre a gente, aquela coisa toda. Tanto que quando eu falei daquela situação da arma que brilhava, esse cara, ele foi a última pessoa que a gente passou por ele. sim. Que esse cara, ele estava longe. E aí ele, quando a gente passou por todos, aí passaram o rádio para ele. Aí eu escutei o rádio dele falando que a gente tava, era de boa, que Entendi. podia passar, né? E aí foi quando ele tava com a arma aqui assim, que aí ele foi baixar a arma e deu só aquele brilho do sol. Eu digo, miséria. Chega em Candiou. Pois é. Aí, então, nesse caso, você teve alguma situação em que teve troca de tiro, alguém morreu e vocês tiveram que recolher o corpo e essas Não, coisas assim. Não, era muito difícil, porque o exército preservava muito pelos danos que uma possível troca de tiro podia. podia acontecer. Infelizmente, a gente vê muito caso aí de tiro, ele morria criança, coisa assim do tipo. Sim, Então, a gente se atentava muito nisso. A gente só atirava quando realmente não tinha como. E era até uma questão, confesso assim, que era até uma questão que eu não gostava muito. sim. Porque eu pensava, uma opinião, eu pensava, caramba, eu tô aqui, a gente veio pra cá, aí a gente vai tomar um tiro aqui, tem que recuar daqui. Vou por aqui, por esse outro caminho. Tomei o tiro aqui, vamos recuar daqui. Porque Uhum. a determinação é que a gente não vá para, não procure o problema. Sim, Então, das vezes que a gente conseguia tirar, que a gente precisava tirar, não, a gente não tinha como ir lá sim. para ver o resultado. Atirava e. Atirava para sair. A Sim. gente atirava para sair. Então, você não sabe. Isso me deixava era desconfortável para mim. Era um pouco vergonhoso. Você chega, atirou e vai Atirou e embora, não volta. sabe o que aconteceu. Sabe? Era um Porque pouco aí também, vergonhoso. por exemplo, às vezes, eu acho que, pelo que eu me lembro, você falou uma vez, faz alguns anos, uma situação de você atirar e aí a pessoa lá estava armada atirando também, e aí pensa que não, quando vão procurar a pessoa, o corpo, Tem o a corpo, mas não população tem arma. já tirou É a muito arma. comum isso lá. É muito comum. Sim. Então, lógico que eu não estou dizendo que não morre inocente. Uhum. Sempre pode acontecer de morrer inocente. Mas é muito contraditório. Porque, por exemplo, o cara atirou longe. Sim, Até que a força chegue lá. Quem estava com ele já levou o que estava com ele para não dar o flagrante assim, sim, entendeu? E lá é muita covardia. Sim, no Rio de Janeiro é muita covardia. Você passa, você vê só nas lajes buraco. Muitas vezes você não vê o cara bota a arma ali, o cano,
E Criativo. senta o dedo, você sabe nem de onde veio. É Aham, muita covardia mesmo. com certeza. E aí, nesse caso, é, é, por exemplo, eles atiram assim, mas muitas vezes também nem pega, né? Por quê? Porque ele não tem também muita visão, né? É, Ele só atira, dificulta um pouco. é como se fosse mais para assustar, É né? porque eles querem assim, eles querem que você saia da área Da deles. área deles. Porque Então, atrapalha a vida, atrapalha ali o comércio. É como quando chega a polícia, ou a força militar ali, é como se estivesse fechando naquele momento. Vamos imaginar aqui uma loja grande do milho. isso, Aquela loja vai fechar a porta no meio do expediente durante uma hora. É prejuízo. com certeza. Aí, como eu disse, pronto, quando você pega alguém, pegou a arma daquela pessoa, tudo mais, aí qual é o protocolo com A, aquela a arma, com gente, aquelas drogas, o dinheiro, tudo. como muitas vezes estava com a polícia, a gente conduzia até a delegacia, até uma DP, ia lá, já era determinado para essa DP, e lá era feito os trâmites. Aí, entre a gente, ainda bem que eu não era sargento, e quem pegava a bucha era o sargento. E muitas Entendi. vezes era chato, porque a gente ficava lá horas e horas e horas, é um serviço, é uma coisa muito Burocrático. burocrática, então era chato. Rapaz, um dia desse eu perdi um documento, uma coisa e tal. Aí eu fui fazer um BO, que tem que fazer BO para poder recuperar documento e tal. E aí eu fui numa delegacia da civil, né? Que vai na delegacia civil para poder fazer o BO. Aí quando eu cheguei lá, chegou os policiais com um saquinho assim de droga. Chegou lá, botou no balcão dele lá. Aí o cara disse, não, aqui a gente não tem ninguém para receber, não. O delegado não tá não, sei lá o que. Sei que ficou aquela coisa tal, aí disseram, você vai ter que ir na delegacia tal, ou em tal lugar, e ficou aquela coisa toda. Uma burocracia para poder um pedaço Sim, uma pedra, sei lá o que provavelmente o tinha cara ali. ia sair logo. Então, e isso aí, eu disse, não, eu vou ficar com isso aqui nada, depois que os policiais foram embora para poder ir em outra delegacia, os caras ficaram comentando, vou ficar com isso aqui nada, porque não sei o que, é uma burocracia, vai chegar isso aí, vai ter que. E um bocado de coisa. Caraca, tudo isso por causa de um saquinho Sim, que você podia muito bem só abrir, jogar fora e acabou, jogar né? fora. Mas não, tem que ter um protocolo todinho para aquela droga ali. Realmente a gente só levava quando não era coisa grande, sabe? Porque Sim, realmente não compensava. Se ia sim. levar por uma determinada coisa, era, Uhum. não compensa. Não compensava. Não ia dar nada, era capaz de o cara sair primeiro e Não você ainda é. ficar lá. Não, mas os caras não levaram nem o bandido, não, levaram só a droga. Sim, Então, tipo, tá nada, é, e sem tinha um lógica. protocolo danado, entendeu? Pois é, e agora vamos falar sobre após a área militar, né? A parte militar. Sim, Você disse que passou 8 anos, foi 8 anos, completou isso. os 8? Completei os 8, passei 8 anos. Uma coisa interessante é como que a gente é jovem na época, né? E tá vivendo aquilo. Eu vivia pro exército. Eu Uhum. vivia pro exército. Eu amava o que eu fazia, eu gostava daquilo. Haiti e Rio de Janeiro foram as principais missões, mas teve outras tal, coisas muito interessantes, muito exercício, muito treinamento. Era bacana, era legal. Eu acho que vivi coisas que eu nunca viverei, assim, como civil, nunca Sim. mais na minha vida. Então, eu vivi aquilo. Só que eu sabia que um dia eu sairia, um dia eu completaria os 8 anos e ia Uhum. embora. E uma coisa que é falado muito é se prepare para quando você sair, prepare-se para quando você sair. E muitas vezes a gente está lá, a gente quer temporário, e a gente não liga muito para isso, sabe? Um erro grande, um erro muito grande. Até um conselho que eu dou para alguém que está lá e Ou estiver assistindo a gente, ou então quem ainda vai entrar, quem quem vai pensa entrar, nessa área. isso do lado temporário, que esperar completar 18 anos, ser alistado e tal. Mas existem outras formas para entrar. Eu entrei assim, porque eu Uhum. não sabia que existia outras formas para entrar. Sim. Por isso que eu esperava completar 18 anos, tal, para ser do exército. Mas Uhum. eu nunca, não tive uma base para chegar para mim, alguém para dizer para mim, ó, você tem, por exemplo, a ESA, que é a Escola de Sargento. Você Sim. tem a SpaceX, que você pode ir. Aí são concursos que você faz de nível nacional e você passando, você vai para uma escola dessa, se forma, a ESA, você vai se formar sargento em 1 ano e meio para 2 anos, sai de lá sargento de carreira. Você vai ficar no exército até você se aposentar. Eu nunca mais ouvi, mas antes eu tinha muita propaganda, seja um oficial militar, tal, Isso, aquela coisa. E aí eu lembro que ali no Alecrim, naquela escola Sagrada Família, sim, tinha.
Se é um tipo como se fosse um recrutamento, para todo mundo ir lá no tal dia, É, e aí fazer uma prova, aquela coisa, para poder ver se você entrar na carreira de essas sargento. coisas aí, pronto, essa coisa aí acabar queimando o serviço dos caras. Mas geralmente quando você vê esses panfletos, são cursinhos, entendeu? Que tá lhe convidando para. Óbvio que é eficaz, o pessoal realmente é bom. O pessoal vai te direcionar para você estudar para fazer aquela prova. O legal de ESA, SpaceX, é como ele tem. Isso, ESA, SpaceX que eu falo é o Exército, mas tem a, a AFA, que é da Aeronáutica, Uhum, tem a EPCAR, que é para você ser piloto, acho que você tem que passar pela EPCAR, da EPCAR vai para a AFA, que você entra como adolescente. uhum, A EPCAR, por exemplo, você pode fazer ela quando você está concluindo o nono ano. Se no nono ano você pode fazer a prova, você vai cursar o nível médio lá na EPCAR. E sim, lá você já recebendo como aluno, e ali vai estar te preparando para ser piloto. Ali realmente já é a escola da aeronáutica. Essas coisas que a gente vê muitas vezes, esses cursos, são cursinho para você se preparar para fazer essa prova. sim, Que no caso da EPICA, você vai fazer essa prova com, acho que com 14 anos, tem que ter 14 anos. Essa você já tem que ter o ensino médio completo. A SpaceX você tem que ter cursado até o segundo ano. Se você tiver cursado o terceiro, não tem problema, você pode fazer. Mas você, quando for para a SpaceX, você vai fazer o terceiro ano de novo. sim, Você tem que entrar na SpaceX, aí faz o terceiro ano na SpaceX. Saindo de lá, você vai entrar na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Vai passar lá mais 4 anos, sai de lá oficial, até se aposentar. Eu sim. não sabia disso. Aí, Eu não tinha esse conhecimento. mas depois de você ter passado esses 8 anos, não existiu mais possibilidade de você fazer nada nas Forças Armadas? Porque eu saí de lá com 26 anos. Sim, Então, eu teria algumas formas de voltar, mas em alguns cargos específicos. sim, Por exemplo, tem o quadro auxiliar de oficiais que pega professores, pega advogado, pega médico, aí você pode votar. Porém, existe um limite de idade, você tem que respeitar o limite de idade. rapaz, Infelizmente, eu não tenho mais idade para votar para as Forças Armadas, sim. independente de qualquer De coisa. qualquer. Eu vi esses dias que até ali na UFRN estava tendo um concurso para a pessoa trabalhar nas Forças Armadas, ou no Exército, Sim, Aeronáutica e tal. E eu já tinha ouvido falar sobre isso. É algo que, tipo, se você vai. Você não vai ser militar, você vai trabalhar lá dentro em outra área. Que é, seria, tipo, as pessoas. Na cozinha, ou então as pessoas administrativo, ou alguma coisa assim. Vários cargos que não são exatamente militares. não, assim, as Forças Armadas, elas têm as suas necessidades. As Uhum. Forças Armadas precisam de advogado, precisa de cara formado em administração, precisa de jornalista, Uhum. precisa de mecânico, técnico de eletricista, motorista. Então, muitas vezes abre algumas seleções para ser específico. Por exemplo, no Exército tem os cabos especialistas, que você já entra como cabo, mas existem alguns critérios. Por exemplo, carteira D, o cara tem que ter carteira D e comprovar que tem experiência como motorista. Aí você já vai entrar como cabo e vai passar 8 anos. Sim. Aí você vai ser cabo especialista motorista, vai ser cabo especialista eletricista. Porque existe toda a demanda. Um Uhum. batalhão é como uma cidade, uma empresa grande. Então, tem internet, então precisa do cara da informática. Então, Sim. realmente existe essas vagas específicas para esse pessoal, mas o pessoal é militar sim. Aí O eles, pessoal eles entram como militar, ele fica eles sendo. entram como militar. Mas eu digo, Aí, eles não vão, vamos dizer, à linha de frente ou fazer serviço militar, eles vão fazer esses outros serviços. eles vão para a função afim deles. Quando eles entram, eles fazem ali um treinamento básicozinho assim e tal, só meia boca para dizer que Aham. fizeram, que atirou, tal, participou, mas depois eles vão para um cara que é enfermeiro, ele vai entrar, ele vai ser enfermeiro. Outra coisa que eu vejo também, assim, sempre que eu vejo, tanto você como outras pessoas, eu tenho ali para passar 7 anos, vou passar 8 anos. Eu namorei com uma menina um tempo atrás que o pai dela também teve isso, né? Ficou no exército tantos anos e tal. Ele conta que depois saiu do exército, comprou a casa dele, aquela coisa tudo. E aí ele depois ficou motorista de caminhão e nunca mais tipo, trabalhou com algo assim. E aí eu chego no exército, quando eu vou algumas vezes por uma razão ou outra, aí eu vejo lá que tem general, aqueles homens já de cabelo branco, Sim, 60 anos, 70 anos, tudo mais.
E como é que eles chegaram até essa idade Lá, permanecendo lá? Por que certo? que poucas Lá, pessoas têm que sair e eles pronto, permanecem? essa situação são o pessoal que entrou nessas opções que eu falei agora, que são essas escolas, que é a Sim, escola de sargento, que é a escola de oficial. Por exemplo, o cara que é general, ele passou pela SpaceX, ele passou pela AMAN e virou oficial. Quando sai da AMAN, sai como tenente. Aí com os anos vai sendo promovido, promovido, e até o final da carreira dele. sim. Dessa forma, você Tem não é rotação. temporário, não acaba. Só se você fizer uma besteira para você ser expulso, mas Uhum, assim, você é ali um empregado e você fez um concurso, pronto, é concurso. Você sim, fez um concurso para ir para a escola militar, você se formou oficial, ou praça, sargento ali, sim, e vai seguir assim até você se aposentar. Então, o meu erro, digamos assim, é porque eu não conhecia isso. Eu não sabia que existia isso. Então, eu só achava que tinha que esperar completar 18 anos para poder se alistar para ficar. Se hoje eu soubesse, se na época eu soubesse, tivesse essa mentalidade, teria caído nos estudos desde adolescente. você tinha ido por Que outra linha. para ter ido, não que eu me arrependo tal de ter sido soldado, ter sido cabo, mas óbvio que se eu tivesse tido como ter ido para uma ESA, ter ido para o SpaceX, era muito melhor que eu estava lá até hoje. Sim, E para o pessoal temporário também, me arrependo de não ter porque eu nunca gostei de estudar, sabe? Eu sim, sempre tem essa. detestei estudar, cara. Eu tinha raiva de estudar. Então, acho que eu me saí muito bem assim no Exército por ser um trabalho físico, por Sim, ser um trabalho de ação. Você precisa fazer algo ali, é algo objetivo. O estudar, você sentar, estudar, tal, isso aí não era a sua muito a praia. minha praia. Tanto que nesse tempo que eu passei no Exército, recebi alguns convites para ir para algumas sessões específicas do Exército, que dentro do Exército tem a parte de tropa, que Uhum, ali é formação de recruta, preparação, missão, e tem a parte mais RH, sim, departamento pessoal. Tem que ter. administrativo. É mais parte administrativa e sempre recebi convites, mas eu sempre rejeitava. Não, eu quero aqui, eu gosto da tropa, eu gosto de ir para a missão, eu gosto de treinar recruta, preparar recruta. É o que eu gostava. Aí o que eu me arrependo é de não ter preparado bem essa saída, de não ter estudado. Então, quando eu saí de lá, em 2017, foi um baque para mim no mercado de trabalho aqui fora. Sim, Porque eu entrei lá com 18 anos, desde novo eu trabalhei, né? Tipo, desde adolescente eu já vendia uma coisa ou outra, me virava, mas entrei lá com 18 anos e fiquei lá meio que, digamos assim, isolado do mundo. sim. Mercado de O trabalho, mercado de sabia trabalho assim, nada. como você chegar e Isso, vou começar da onde, né? pois Do é. zero. Aí tanto que o que é que acontece, como você falou, muitos caras que saem vão para a de vigilância. É, Porque já é mais ou menos ali o que você está vivendo, e as empresas de segurança gostam, porque, o cara passou 8 anos no exército, é um cara disciplinado, é um sim, cara que não vai me dar trabalho, a empresa não quer dor de cabeça. Então, sim. muitas vezes ela prefere o cara assim, e já, E já vem o preparo também, né? já vem Porque preparado. você tem preparo com armamento, Sim. com tudo isso, então isso facilita. Então, por isso que muito cara vai por aí. Não é demérito. Óbvio Sim, que você trabalhar como segurança não é demérito, não. E eu, quando eu saí, trabalhei como segurança, fui trabalhar como segurança por um tempo, só que nunca me senti assim preenchido, sim, realizado, digamos assim, porque não era a mesma coisa, tá? Eu tava ali com arma e tal, mas já era outra situação, já era outra situação. Então, demorei para poder me tocar que o estudo é era que era importante, chato. é que é a chave para mim. Eu pensei, não, cara, eu vou conseguir vencer na vida através dos estudos. Sim, Então eu, vou virar. Ensino superior, tem? Não, pronto. Eu vou começar a fazer um curso superior. Aí foi quando eu comecei a fazer o curso de História, sim, né? E fui fazer História porque era uma disciplina que eu gostava. Na época que eu fiz a seleção na UFRN, não abriu para... Assim, eu gostava de História e gostava de Geografia. Eu sim. queria mais Geografia. Só que nessa seleção não abriu para Geografia. Eu disse, não, então eu vou fazer História. Tanto que eu acho que talvez, Aí a seleção que você fala é como? Porque é porque assim, existe não tem, eu tenho o Enem, tem o muitas vezes Enem, isso que que é a forma mais comum. Mas vez sim, ou outra, a UFRN ela abre
processos fora a parte sim, para você entrar, entendeu? Ela sim, tem outros meios que também. Eu usei a nota do Enem. Eu sim, usei a nota do Enem para entrar. Mas aí nessa seleção específica não abriu geografia, abriu biologia, abriu história, administração, outras coisas. Eu disse, não, eu vou para história. Aí foi que eu pensei, não, eu vou fazer. Aí foi aí que eu comecei a, não, vou estudar. rapaz, e de história é algo que, assim, eu também gosto muito de história. É, é muita leitura. É, Você tem que ter, você tem que ter muita paciência para leitura. E para eu que não gostava de estudar, cara, mas, assim, a minha parte com leitura realmente é essa dificuldade. Acho que essa parte aí de você ler, né? O último entrevistado aqui foi Samuel, ele falou sobre leitura, ele lê 60 livros por ano. Tipo, como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar 60 anos para ler um o livro, cara é bom. O né? cara é bom. Mas assim, eu, eu, eu pratiquei na vida inteira, né? Porque eu sempre fui professor, passei mais de 20 anos sendo professor na igreja, e lendo livros só o quê? Só da área é, 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 religiosa, né? Então aquelas leituras me instigavam a realmente ler, para poder ensinar e tudo mais. E eu sempre gostei muito da parte de história, porque a Bíblia, os escritos cristãos, evangélicos e tudo mais, são sempre histórias. Sim, Você vai contando histórias, coisas que aconteceram, aquele rei que fez não sei o quê. Então tem todo aquele trama também de várias histórias que a Bíblia conta, né? Que aí você vai se aprofundando. E que é a mesma coisa que acontece com reis, com presidentes, com pessoas que fazem parte da história. Então eu sempre gostei. E quando eu era adolescente e estudava ali o ensino médio, eu gostei muito de estudar a parte qual o nome daquele. Agora eu esqueci aquele presidente que é o que criou a carteira de trabalho. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Menino, eu gostava da história de Getúlio Vargas, daquela coisa toda de conhecer o que ele fez, como foi que a Constituição de Brasília, que foi por Acho que na Juscelino Juscelino Kubitschek. Kubitschek e tudo mais. Então, quer dizer, tudo aquilo sempre me envolveu, mas eu nunca parei para dizer, eu sempre pensei, é, 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 eu vou entrar no curso eu fiz curso de marketing, Sim, né? Porque eu sempre quis a área de comunicação e eu estava tentando para jornalismo. Aí eu tentei para jornalismo, mas a minha nota só deu para marketing, então eu fiz marketing, né? E aí eu queria entrar no jornalismo, mas aí depois, de uns anos para cá, o jornalismo caiu, por quê? Porque ele disse que não precisa-se mais de jornalismo. E eu já tenho carteira para rádio e TV. E eu, no final do curso, o que eu ganharia? Carteira para rádio e TV. Então, algo que eu já tive. Aí eu também não fui atrás. Mas sempre pensei, curso de história, mas eu nunca parei para começar, né? interessante, interessante. É, no decorrer, eu ainda sou aluno, atualmente eu estou indo para o sétimo período, são 8, então falta só mais 2 aí, não vejo a hora já de De, concluir. Não porque eu estou ansioso para me livrar logo, não, pelo contrário, eu quero meu diploma, ah, agora realmente eu posso ser professor, que é um lado dos meus objetivos que tenho, que é voltado justamente nessa área de estudo. sim, Porque assim, eu percebi por vários trabalhos que eu passei, depois que eu saí, que eu não estava realizado com sim, esses trabalhos, porque nenhum deles era exército, coisas assim. Só que não tem como eu voltar mais para o exército, como eu falei, por questão sim. de idade, Verdade. porque tem os limites. Porém, hoje eu estou muito voltado para concursos. Sim, O que eu estou buscando foi justamente porque eu entendi que o que pode mudar realmente a vida é os estudos. Então, para otimizar esse estudo é concurso. sim. Então, eu estou esperando eu concluir meu curso, né, minha graduação, e uma das vertentes é ser professor de história e também se eu puder voltar para essa área policial. Sim, você Então, pensa em fazer concursos concurso de nessa área. QPM ou Algumas PM eu já não posso. pela idade, eu já ia perguntar, pela Pronto, eu idade não. estou com 33. Então, Mas você pode ser da municipal, né? É guarda isso. municipal não exige idade, geralmente não se exige. Alguns concursos podem exigir ali, acaba Hum. exigindo.
35, 36. Tem as polícias penais agora, que era um antigo agente penitenciário. A Sim. carreira passou por reestruturação, agora os caras são policiais penais. Uhum. Então, está muito valorizado. Tem polícia civil, tem polícia científica, coisas assim desse tipo. E tem as top, né? Que é PRF, PF, e aí, mas aí tô longe disso aí. Policial penal que, na verdade, é agente penitenciário, né? Que Sim, era antes. Eu lembro que, acho que foi 2011, por aí, de 2010 a 2011, mais ou menos. Eu morava só e aí chegou um rapaz de João Pessoa, ele ia fazer um curso aqui. Ele passou no concurso e tal e ia fazer o curso de formação, parece. Aí nesse tempo eu nem conhecia, alguém veio, apresentou tal, esse cara veio passar aqui, não sei se passou um mês, passou um tempo morando, ficando lá em casa até concluir o curso de formação sim. dele. Aí depois ele foi embora, passou o curso de formação, foi embora, nem sei O que é que o que aconteceu? que aconteceu, mas deve ter ficado bem, né, de vida depois de. É um concurso, né, que Porque o passa. concurso ele pode dar, assim, dar uma boa melhorada na vida da pessoa, porque é um trabalho assim que É sua paga bem, estabilidade. é uma estabilidade. Para você ser mandado embora, você tem que fazer uma besteira grande. Uhum. Ah, não existe mau funcionário. Porém, para aquelas pessoas que pensam em essas áreas policiais, eu acho que a pessoa não deve só pensar no dinheiro, entendeu? Porque não Sim, adianta você pensar no dinheiro, ah, eu vou ganhar tanto, mas eu vou fazer um concurso para a polícia e entrar lá e ser um cara frustrado. é. Não, não, não adianta. O pessoal, Tem que gostar um pouco da exatamente. área que você vai entrar, né? É o que se fala muito, cuidado para não comprar o ingresso o filme errado. É. Porque se você vai decidir uma carreira área de concurso, por exemplo, por questões de salário, pode ser que dê errado. Por exemplo, Polícia Penal, você vai ali e vê, é considerado o segundo, acho que é o segundo pior trabalho, é o segundo trabalho mais perigoso que existe, só perde para os mineradores de carvão. Maria, Porque é você está pesado. ali, né, no meio do ambiente completamente hostil. Isso. E aí o Que pessoal vai conhecer você, você daqui a vai pouco ter, pode vai conhecer saber sua sua família. cara. Então, você tem que ter algumas mudanças de vida. Uhum. Como assim? Eu já sou um cara que eu não sou de farra, não sou de festa, eu não sou de. Eu sou um cara Infância, mais reservado. mas é. Então, essa parte aí eu não teria, vou sofrer para mudar isso. Não, porque eu já sou assim. Uhum. Agora, por exemplo, um cara que gosta de festa, de uma farrinha ali, sair tem Muitas muita, amizades, muitas casa cheia de amizades, gente, aí fazer bebedeira, tal. isso. Isso aí o cara tem Eu, que. eu, te falando aí, nessa parte aí que, acho que você estava falando, eu até esqueci sobre, eu acho que essa parte aí de você ser mais reservado, né? Ultimamente, eu tenho mais essa parte de ser reservado, de não tá saindo, de não tá fazendo Sim. as coisas. Mas, assim, para chegar e dizer, não, eu vou mudar minha vida por causa de uma área dessa, não Sim. daria. Quando eu morava no Paraná, tinha um cara que ele trabalhava em Blumenau, né? Ele trabalhava lá em Blumenau e morava em Curitiba. Né? Então, acho que a escala é tipo, você trabalha um, passa três, Essas aquela áreas de polícia escala geralmente bem, sempre é bom, assim. mais ou Trabalhar menos um, essa folga escala. três, Pronto, aí ele trabalhar viajava, dois, folga seis. para Blumenau e pronto. Chegava lá, trabalhava, voltava para casa, passava mais uns dias em casa com a família e tudo mais. Então, é legal. Então, assim, como ele é dois estados diferentes, ele conseguia viajar com esse rapaz que era de João Pessoa, né, também. E você muda de estado, É, um é, estado próximo que seja, o pessoal, eles você tentam já morar evita, né, longe de onde ele mora. esse Muitas trabalho. vezes, não dá para morar em outro estado, tá, mas pelo menos vai morar em outra cidade. Sim, Porque porque, você tem que ter tomar algumas medidas, algumas precauções, né, para não dar problema. E exatamente. é um trabalho, assim, bem. Tem que ser doido mesmo. Pior que eu tô querendo ir buscar, velho. Ah, essa aí. É loucura mesmo. Porque é uma coisa que vai mudar a tua vida, mudar a vida completamente da pessoa, pô. Eu acho que combina mais comigo o professor de história, viu? Não, eu quero ganhar também por esse lado, pô. Porque, como você mesmo falou, muitos desses trabalhos trabalham um dia, folga três. Você consegue desempenhar outras Outro profissões. professor. Claro que muito cara que é dessa área policial,
muitos desempenham outras profissões. Isso. Às vezes porque agregar o salário também, porque o cara quer ganhar mais, porque também gosta de fazer outras coisas. Uhum. Então, é o que eu estou voltado atualmente. Estou buscando aí estudar, estou tendo que virar essa chave do estudo. Não, isso quer dizer que você ama estudar agora? Não, eu ainda odeio estudar. Só que agora Não é fazer só aquilo que gosta, né? eu entendi Tem um que eu processo. preciso fazer isso para chegar onde eu quero. Porque eu não posso é, ir ficando mais velho e continuar em trabalho que não me realiza. Beleza, trabalho que consigo me sustentar, que consigo pagar minhas contas. Mas aí eu estou satisfeito com isso? Eu não, você realmente tem que buscar a melhora para você. Aquilo que vale realizar. Se é ganhando pouco, se é ganhando muito, isso aí não importa. Acho que tem que ser é, o que você gosta. A não ser que, paga muito, dá para sofrer aqui um pouquinho, então. E aí ganhar e pelo Aí vai dinheiro, pelo às dinheiro, mas tem vezes, que ser dependendo, muito, né? tem que ser muito, Tem que né? ser Porque muito para ir pelo dinheiro, né? aí você fica feliz usando o dinheiro que tá ganhando. Usando dinheiro. Pois, Hudson, muito obrigado por você ter aceitado, ter vindo, as experiências aí, né? Que você ter, compartilhar com a gente aí as passagens que você teve pelo Haiti, pelo Rio de Janeiro, né? Eu me identifico muito com a parte do Rio de Janeiro, né? Por eu também Bate saudade. ter não sei se bate saudade, é aquela coisa, foi legal, É, passou, é legal lembrar, é né? legal lembrar, mas as situações, eu que sou medroso, meu amigo, Sim. quando eu entro, eu penso, eu nas favelas do Rio, aquelas coisas todas, é sempre mais. E como eu falei a você no início, apesar de eu ser medroso, é uma coisa que me chama muita atenção. Sim. É a história, as coisas que acontecem é, é, nas favelas do Rio mesmo. Eu assisto muito podcast policial, né? Porque me interessa aquela parte, ali, toda aquela coisa das facções. Aquele filme lá que a gente tem aí, que é o mais Tropa de Elite, né? Sim. Não, acho que tem o Tropa de Elite, mas tem o Cidade de Deus também, que foi É porque o Cidade de Deus é mais mostrando o outro lado, né? O Tropa isso, de Elite é mostrando o lado do policial em si. isso. Mas o Cidade de Deus ali mostrando como é que foi todas as coisas e tudo mais. E o Tropa de Elite também. Então, são coisas que acabam. E aí eu disse, não, vou chamar ele porque é algo que a gente viu acontecer Sim. na realidade ali, né? Você chegar no Rio de Janeiro e ver as coisas acontecendo, não é só o que passa no jornal, não é só o que o pessoal fala. Você vê que, por exemplo, o policial lá no Rio de Janeiro, ele anda dentro da viatura muito diferente do que os policiais aqui. Pois é. Aqui os policiais, olha, ar-condicionado, tudo mais, Muitas vezes a pessoa aqui, passa. aqui, aqui, aqui ainda, eu digo assim, não significa que não tem muita situação aqui. Sim. Porém, lá é direto. O policial ele já fica, ele já anda É, já preparado para tudo. não dá não para Aqui ficar não, de bobeira, não, aqui não. relaxado, não. Aqui você passa do lado de um carro policial, os policiais estão lá conversando, estão fazendo alguma coisa de boa. É, Lá não. Lá no Rio de Janeiro, quando você passa por um carro da polícia, eles já estão os caras prontos estão para atentos. atirar, eles já estão olhando, já fica tudo assim, ó. Então, quer dizer, é É uma diferente, guerra, um porque estado é de como guerra se, o tempo quando inteiro. você vai sair para trabalhar, quando você é policial lá, você sai realmente para ou matar ou morrer, Pronto, praticamente, uma né? coisa até interessante essa questão do Rio de Janeiro. É, agora, recentemente, teve um concurso. Quando abriu o concurso, eu pensei, cara, eu faço. Era muita vaga, sabe? Era muita vaga. Eu pensei, cara, eu vou fazer. Aí fiquei pensando, por que eu não, por que eu decidi não ir? Pela questão da minha família. Por quê? Lá, como o coco é seco mesmo, como você falou, é a situação de guerra o tempo todo. Então, ia mudar muito a rotina da minha família. Sim. Ia mudar demais a rotina da minha família. E eu não posso, por exemplo, o doido sou eu, a minha família não é doida. Então, Pode deixar. não pode isso acontecer, não. Então tem Uhum. que ter um certo limite. Eu disse, não, realmente lá não dá, não. Mas aí vamos ver aí, próximos episódios. Espero que estou aqui me convidando. É, Estou aqui pra me gente, convidando. pra Mas ver o que no que. futuro eu possa voltar aqui já, quando eu tiver alguma coisa aqui, botar aqui a arma aqui para você ficar, Não, ficar mais de, você pode deixar ela botar mais guardada de boa, mais à no vontade. carro, em algum canto. Se, Vamos torcer aí, se vamos entrar torcer. com ela por aqui, eu saio pelo outro lado. Mas uma boa noite a todos. Quer dizer que se você assistir de manhã, de tarde ou de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilha.
Obrigado, Hudson, Eu que agradeço, e meu irmão. até uma próxima. Valeu.